Voltando, quando nós olhamos a dinâmica tributária, nós precisamos entender o seguinte: seja a União, seja os estados, seja os municípios ou mesmo o Distrito Federal, para exigir do cidadão ou das empresas, de forma geral, o pagamento dos tributos, primeiro, ele precisa observar a competência prevista no texto constitucional, editar uma lei que vai impor ao cidadão a transferência de uma parcela pecuniária ao poder público. Falando de início, assim, parece que a gente... cinco impostos, cinco tributos, como eu falei inicialmente, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição... Só cinco. Não, não é só cinco. Cinco são as espécies. Essas espécies se subdividem. Por exemplo, em impostos, que é uma espécie tributária, nós temos só na competência da União imposto de importação e exportação, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre renda, imposto sobre operação de crédito e câmbio, imposto sobre propriedade territorial rural e grandes fortunas que não foi instituído. Nós estamos falando de basicamente 6 ou 7 possibilidades. No campo dos estados, mais 3 impostos: IPVA, ICMS e TCMD. IPVA sobre propriedade de veículo automotor, ICMS sobre circulação de mercadorias, e prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, e o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. E nós entramos no universo dos municípios, o IPTU, sobre propriedade predial e territorial urbana, o ITBI, sobre transmissão de propriedade inter vivos por ato oneroso, e por fim o ISS, um imposto que mais tem crescido nos últimos anos e tem se tornado um pouco mais complexo as suas regras. ISS-QN também, ou chamado simplesmente ISS. E só essa espécie já se subdivide. E nesse universo ainda, nós temos as contribuições sociais, das mais variadas formas, de interesse de categorias, de intervenção do domínio econômico, incidente principalmente sobre a questão dos combustíveis, nos últimos anos tem dado muitas discussões, da Seguridade Social, que está lá no artigo 195, sobre folha de salário, sobre receita e faturamento, sobre o lucro e várias outras coisas, Paga o patrão, paga o empregado, paga a sociedade, sobre as mais variadas formas. Percebe que quando o legislador constituinte, quando construiu essa teia de direitos sociais, alicerçou o Estado, o próprio legislador constituinte também previu a fonte de custeio. E essa fonte de custeio vem dessas espécies tributárias. Não nos esqueçamos ainda das taxas. Se for na repartição pública, já para entrar já está pagando, basicamente, que é a taxa incidente sobre prestações e serviços que o poder público faz à comunidade, mas não qualquer serviço, que seja específico, divisível, entre outras coisas. E de poder de polícia. Se precisa estabelecer uma empresa, lá vai taxa para fins de fiscalização, fins da licença, taxa para vigilância sanitária, taxa para meio ambiente, taxa para localização e permanência. Se você precisa de uma outra aprovação de projeto, lá se vai taxa. Então, não somente os impostos, que por si só já representam um grande volume de recursos que o cidadão transfere ao poder público, as contribuições sociais, que têm um outro propósito no contexto da arrecadação, no sentido de aplicação direta sobre determinadas situações. As contribuições sociais, por exemplo, têm como propósito servir de instrumento de atuação do poder público, seja intervenção na ordem econômica ou social. Na ordem social, nós sabemos a capilaridade de inúmeros serviços que o poder público entrega, Nós temos aí SUS, temos aí educação, que de alguma forma ou outra recebe alguma fonte de custeio disso, mas primordialmente da arrecadação dos impostos, porque cada espécie tributária tem um propósito dentro do contexto da arrecadação. E as taxas servem como meio de retribuição ao poder público, ou seja, espécie de ressarcimento do poder público, vamos falar assim de uma forma mais leiga, por algo que o cidadão recebeu, por uma contrapartida que ele recebeu do poder público. Então, esses tributos por si só drenam recursos das empresas e dos cidadãos brasileiros de uma forma geral. Isso são regras que são postas, muitas vezes regras sobrepostas, que não permite compreender como esse sistema foi construído.